Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Breno, esse é o meu Twitter. Eu sou do Rio, trabalho na Lambda Texto com o Vitor e com o Molezinho. Achei que já devia ter mais gente da Lambda aqui, mas não tem. Eu vou falar um pouco sobre esse artigo que eu li há algumas semanas, eu acho. E como tudo que a gente acha na internet, eu não sei como fui parar nesse artigo. Tipo, 50 mil abas do Chrome abertas. Dando tab lá, eu cheguei nessa aba e comecei a ler o texto. E esse texto foi muito legal porque, tipo, no início do texto, você começa a ler, você começa a ficar super animado. Ele começa a falar sobre várias inovações tecnológicas que vão acontecer nos próximos anos. Biotecnologia para ajudar na nossa saúde e alimentação, para evitar que comida seja fabricada sem tantos agrotóxicos, assim. O carro automatizado do Google, que vai dirigir sozinho e evitar milhares de acidentes de pessoas que morrem todos os anos em acidentes de carro. Esse número está baixando muito. Robôs e a inteligência artificial vai ajudar muito na nossa vida em vários aspectos. Ele está prevendo que provavelmente daqui a uns 20, 30 anos o nosso computador normal, o notebook, vai se tornar meio que autoconsciente. Não sei se isso vai causar uma certa Skynet, mas enfim. Então eu comecei a ler esse texto e fiquei, caraca, nossa, o nosso futuro vai ser brilhante. Mas conforme eu fui passando e tal, quando eu cheguei no final do texto eu perdi toda a esperança e falei, caraca, eu tô fodido. Porque ele começa a falar sobre algumas coisas que, apesar de toda essa esperança que a gente pode ter com essas inovações, a nossa raiz humana pode nos puxar para trás. E ele começa a falar sobre algumas coisas. Um texto que ele fala que desde Auschwitz a gente sabe o que o ser humano é capaz, e desde Hiroshima a gente sabe o que está em jogo, né? Auschwitz, lá na Segunda Guerra, milhões e milhões de judeus foram mortos, e em Hiroshima mais não sei quantos mil japoneses morreram. E não só por toda essa ganância humana, essa coisa assim, é causada até por pessoas de um alto calibre intelectual. Por exemplo, a crise de 2008 econômica foi causada pela pura ganância humana, e não foi por pessoas que não eram burras, pessoas muito inteligentes com diplomas de Harvard e Yale, que fizeram todo aquele colapso bancário lá nos Estados Unidos e quase acabou o mundo por causa daquilo. E aí ele começa a falar mais algumas coisas e tal. Ele cita o Santos Dumont, que inventou o avião, mas que cometeu suicídio por ter visto sua invenção ter sido usada para matar na Primeira Guerra Mundial. E até o próprio Einstein, ele tem uma citação dele que fala que a liberação do poder atômico mudou tudo, exceto a nossa maneira de pensar. E a solução desse problema está no coração da raça humana. E se eu soubesse disso, eu teria sido um relojoeiro. Eu não teria inventado a teoria da relatividade, que possibilitou a criação da bomba atômica e tal. E aí, lendo esse texto, eu meio que fiz uma conexão com outras coisas que eu estava vendo, que eram coisas de ciência e tal, meio que ficção científica. Que ele fala do... Alguém que já ouviu falar do cientista Michio Kaku? Não, é um cientista americano que trabalha na teoria das cordas e tal, um monte de coisa muito louca. E ele estava falando, tem uma teoria que ele é advogado dessa teoria, que ele fala dos 3 tipos de civilizações. Que, por exemplo, tem muitos cientistas que ficam procurando raças alienígenas no universo e tal. E ele fala de 3 tipos de civilizações, que é tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 é o tipo que ele chama de planetário, ou seja, ele consegue consumir todo tipo de energia vinda do planeta. Então, por exemplo, ele consegue controlar o tempo na Terra, os fenômenos naturais, essas coisas assim. Ele consome o planeta, claro, conscientemente, não igual a gente que destrói tudo, mas ele consegue utilizar fontes renováveis de energia e tal.
E aí, passados muitos anos, esse tipo 1 evolui para o tipo 2, que ele torna-se estelar. Ou seja, ele começa a tirar a energia da sua estrela, no nosso caso, o Sol. Então ele consegue, sei lá, pegar toda a energia emanada do Sol e utilizar para o seu próprio benefício. E o tipo 3, que é o tipo galáctico, ou seja, ele utiliza a energia da galáxia onde ele vive para sobreviver. Então tem alguns exemplos, ele dá alguns exemplos. O tipo 2 são no caso do Star Trek, quem não sei se tem algum aqui que gosta de Star Trek, ele define a raça lá do Star Trek como uma tipo de civilização tipo 2, ou seja, ele utiliza a sua energia da estrela para fazer viagens interestelares, etc. O Império do Star Wars é uma civilização tipo 3, porque é realmente galáctica, então ele consegue viajar para outras galáxias e tal. E ele fala que a gente é o tipo 0, ou seja, a gente não está nem nessa escala ainda, porque a gente utiliza como fonte de energia o quê? Basicamente vida morta, né? Tipo, petróleo, carvão, essas coisas assim. Então a gente ainda nem está nessa escala, mas a gente está numa época muito interessante porque a gente está meio que nessa transição de tipo 0 para o tipo 1. E ele fala que, por exemplo, tem muitas coisas hoje em dia que estão identificando que a gente está chegando no tipo 1 ainda. Então a gente deve chegar no tipo 1 então, provavelmente em 100 anos, mais ou menos. E ele fala que, por exemplo, a internet, que é um meio global de comunicação, a União Europeia e todos esses blocos econômicos que se formam nos continentes, é o começo de uma nova economia mundial, os próprios esportes, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então são coisas que estão começando a unir os povos do mundo. Mas, como tudo, existem forças que estão lutando contra isso. Terroristas e extremistas, qualquer tipo de extremista, ele é meio que contra isso porque ele quer o quê? Ele é contra essa civilização que é realmente avançada tecnologicamente e intelectualmente também. E ele quer viver ainda naquela época de, sei lá, 1000 anos atrás, onde tem aquele cara lá que comanda todo mundo, né? Então, ele é meio que contra essa evolução da raça humana. E por isso que eu fiz esse meio que comparativo dessa teoria desse cara, do Michio Kaku, com esse texto aqui. Porque ele também fala que, tipo, ele dá vários exemplos como a internet e tal, que dá toda aquela esperança pra gente falar, nossa, que coisa legal, que o futuro vai ser muito bom, mas também tem outras coisas que podem evitar que façam com que a raça humana se extermine. Ele fala que é muito nessa transição de tipo 0 para tipo 1 é um período mais perigoso para qualquer tipo de civilização, porque é onde a civilização pode se auto-exterminar com bombas atômicas ou com efeito estufa que bota o clima em total. Então isso é uma perigo. A gente está numa fase muito interessante, a gente pode ou florescer, né? Tipo, virar o tipo 1 e aí realmente avançar na tecnologia e tal, ter uma sociedade muito legal. Ou, então, a gente pode sucumbir a esses casos extremos aí e, sei lá, espero que isso não aconteça, né? Então, foi muito legal. Eu espero que vocês tenham passado algo que eu senti quando li esse texto. No início lá, tudo, nossa, que legal, muito bom. E chegando no final do texto, meu Deus, será que a gente vai conseguir passar essa tormenta aí, esses próximos anos? Era isso. Eu não queria falar nada de tecnologia, foi um assunto bem diferente mesmo. Eu já estou falando muito de tecnologia em evento, DC, verdade, bom, essas coisas. Eu queria falar uma coisa diferente. Espero que vocês tenham gostado.